Olá, tudo bem? Você tem bastante dúvidas sobre a diferença entre depressão e tristeza? Você já se pegou pensando se você tem depressão ou se é só uma tristeza acontecendo? É realmente uma linha muito tênue entre as duas coisas, afinal, as duas é sobre se sentir triste, se sentir desanimado, se sentir desvitalizado. Mas há algumas diferenças importantes para a gente esclarecer esse ponto, para a gente entender qual é esse processo e que procedimentos a gente pode ter para definitivamente rumar para uma saúde mental melhor. Claro que a tristeza e a depressão, elas navegam ali juntas porque a depressão tende a ser uma tristeza, só que muito exacerbada e contínua. E aí já está uma primeira diferença e um ponto muito específico para a gente olhar. A tristeza é natural, é da nossa vida. E claro que quanto pior for o acontecimento, a experiência que você viveu, maior e mais duradoura pode ser essa tristeza. Claro que cada um tem o seu ponto de ressignificação, tem o seu ponto de reflexão e pode passar, melhorar, ressignificar em mais ou menos tempo. A depressão já tem um aspecto de continuidade, um aspecto de que vai ficando e vai transbordando para mais áreas da sua vida. Daqui a pouco está mexendo no sono, está no humor, está o dia inteiro, está ao longo das semanas, está ao longo dos meses, não quero mais fazer mais nada, quero parar de estudar, quero parar de fazer várias coisas. Ou seja, é como se estruturasse, realmente se instalasse uma tristeza contínua e que muitas vezes a gente não tem a real dimensão e real entendimento do que ela fala, exatamente sobre o que ela está falando. Porque perde um pouco aquele ponto principal. Então, às vezes, numa tristeza, a gente entende, aconteceu isso, estou muito triste por isso. Uma depressão, às vezes, a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Ou a gente até sabe, mas é algo que não conseguimos lidar muito bem e vai tomando esse aspecto de continuidade. E aí, assim, a gente pode se atentar para uma depressão. Ou seja, quando é muito contínuo, não passa, vai piorando e vai se instalando como rotina da vida. Acho que isso é uma coisa importante. Quando a tristeza se torna uma rotina, a gente pode estar dentro de um aspecto da depressão. Agora, e as razões dessas tristezas, né? Será que elas são conscientes ou inconscientes? Consciente é tudo aquilo que a gente sabe o que aconteceu. Houve isso, aconteceu esse fato, me chateei sobre isso, e é sempre muito importante a gente respeitar a individualidade de cada pessoa. Não é porque um motivo para você é banal sobre tristeza, para o outro talvez seja algo grave, algo que pegue nele por causa de suas histórias, suas experiências, em um ponto mais delicado. Então não há situações piores ou melhores em comparativo entre pessoas. Não há. Para todas as pessoas tem que ser respeitado o que para aquela pessoa lhe causa tristeza. Então, o que aconteceu, o que é aquele ponto consciente sobre o que a gente sabe que houve que está nos trazendo tristeza. Agora, uma tristeza inconsciente acontece, aliás, não, a tristeza é sempre consciente, mas o motivo inconsciente é quando a gente não tem muita percepção do que realmente aconteceu. De repente a gente vai se desanimando, a gente vai perdendo a vitalidade, vai se entristecendo e não sabe exatamente o porquê. Às vezes não é porque é uma coisa muito guardada lá na psique que a gente não percebeu. Não, às vezes é porque está algo sutil ali na rotina que aí, às vezes a gente ainda não despertou e precisa desse despertar. E claro, se você não consegue compreender ou não consegue ressignificar isso, e esse não conseguir não é demérito nenhum, é só uma questão realmente de individualidade, de que possibilidades você tem nesse momento, de que força você está tendo nesse momento, é importantíssimo a gente procurar o profissional o quanto antes. Aliás, a gente acha que procurar um psicólogo, por exemplo, que é a minha profissão, é uma questão de resolver o problema. A gente tende a ver a psicologia como preventiva, ou seja, antes que as coisas piorem, antes que as coisas grandes aconteçam, até antes de qualquer coisa acontecer, no sentido de autoconhecimento e tudo mais. Então, olha, na dúvida de uma tristeza que está continuando, de uma tristeza que não está passando, de alguma situação até que você não está sabendo lidar, não importa se aconteceu ontem, antes de ontem, você não está sabendo lidar, claro que quanto mais perto do momento, maior está a euforia, ainda talvez tenha reflexões que você vai alcançar, mas se você está com essa dúvida, procura um profissional, um psicólogo e pode procurar um psiquiatra também. E aí como que funciona esse tratamento, esse processo? Essa parceria psicólogo e psiquiatra é muito importante. Psiquiatra não serve só para dar remédio, psicólogo não é simplesmente uma conversa. Na psicologia, a gente vai entender de fato esses pontos profundos e entender na consciência e na inconsciência do que essas tristezas falam. Esse meu livro aqui, A Caminho das Estrelas, tem um capítulo chamado A Importância da Tristeza, que eu falo justamente sobre a importância
que a tristeza tem na nossa vida, funcionalmente o que ela nos ensina, o que ela nos apresenta, o que ela quer dizer. É sempre bom ouvi-la e entender do que ele está falando, porque é uma queixa do corpo. Então, na psicologia, a gente vai mexer nisso, entender os fatores dessa tristeza, entender esses pontos e trabalhar para que melhore. Se algo te pegou muito profundamente, ao ponto de estar realmente desestruturado, de algo que realmente desequilibrou, o psiquiatra, além de também fazer um diagnóstico de escuta e tudo mais, ele também pode entrar com a medicamentação, os medicamentos, e que podem sim abaixar um pouco essa ansiedade, abaixar um pouco essa tristeza e levantar um pouco o ânimo, né? Eu tenho um amigo psiquiatra muito querido que fala: remédio é para apagar incêndio, o resto é psique, é terapia e tudo mais. E é exatamente isso. Se você entrar nesse processo de procurar esses profissionais, não é porque você tem necessariamente depressão, pode ser procurar e trabalhar uma tristeza mesmo, algo que está acontecendo. Mas o mais importante é a gente respeitar os nossos sentimentos. Não perca o horizonte do respeito dos nossos sentimentos. Por quê? É muito fácil a gente cair em estereótipos de que isso é banal, isso não importa, isso vai passar, isso é frescura, tem gente muito pior que a gente. Pode até ter, pode ser que você tenha uma vida super confortável, que para muitas pessoas que você viveu não seja nada demais, mas para você, tá pegando, tá doendo, tá entristecendo, você precisa se cuidar. Então, acho que um profissional só pode ajudar. Só o profissional pode ajudar a entender de fato se é uma depressão. Agora, o movimento de procurá-lo é seu e o movimento de entender as suas tristezas é em parceria, você, o profissional, nos seus sentimentos, nas suas intensidades, e entender qual que é a dinâmica desse processo, ok? Claro que não dá pra gente saber sempre só por parar e pensar o que temos. Às vezes a gente precisa de ajuda, mas a ajuda é possível e é um lindo processo, apesar de muitas vezes doloroso, é um lindo processo a gente compreender o que as nossas tristezas estão pedindo ajuda. E a gente vai, com ajuda ou sozinhos, curar, melhorar e refletir. Espero que tenha ajudado. Se você gostou, indica esse vídeo para alguém, compartilha, se inscreve aqui no canal. Sempre um prazer falar com vocês. Desejo muito que você seja feliz. Estamos no caminho certo. Um super beijo.